Olá, você apaixonado e apaixonado pelo Antigo Testamento, bem-vindo, bem-vinda. Neste vídeo, vou te mostrar qual é a função do Salmo 1 dentro do livro dos Salmos. Você vai aprender que ele funciona como um programa para você ler o livro dos Salmos. Me acompanhe. Vamos multiplicar esta bênção? Você pode me ajudar nesta missão se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando com seus amigos e familiares este vídeo. Muito bem. O Salmo número 1 é um programa que dá direção para lermos todo o livro dos Salmos. Então nós vamos ler este Salmo e ver algumas lições desse programa, certo? Eu vou ler o texto. Feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta no banco dos zombadores. Mas ao contrário, tem prazer na instrução do Senhor e recita a sua instrução dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto às águas correntes, produz frutos na estação de vida e sua folhagem não murcha. Tudo o que ele faz, floresce. Diferente acontece com os ímpios, são como a palha que o vento espalha. No dia do julgamento, os ímpios não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, ao passo que o caminho dos ímpios se extravia. Este salmo é a porta de entrada para o saltério, para o livro das orações. E ele traz na sua composição praticamente todos os elementos que vão aparecer por todo o livro dos Salmos. Já de início fica muito claro o contraste entre o justo e pecador, entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, entre o caminho na companhia do Senhor e o caminho longe do Senhor. Então, veja que o salmo começa dizendo feliz ou bem-aventurado. Feliz é a pessoa que deixa de andar no conselho dos ímpios, deixa de se deter no caminho dos pecadores e deixa de se assentar na roda dos zombadores. A palavra usada aqui no início, no caminho dos pecadores, aparece no final do Salmo também, lá no verso 6, onde se diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio é destruição. Assim, basicamente, o livro dos Salmos fala de uma vereda, um caminho, e é o caminho do Senhor, é o caminho de Deus. E quem está no caminho de Deus está agindo com justiça e é chamado de justo. E quem está fora do caminho é chamado de ímpio, chamado de pecador, chamado aqui de zombador. Observe que há uma gradação no verso 1. A pessoa anda com o pecador, para na roda dos ímpios e depois se assenta com os zombadores. A pessoa vai andando, parando e fazendo sua habitação com essa gente. Agora vamos imaginar este salmo como uma caravana de beduínos em uma trilha nas estepes em busca de água e pastagens. Os beduínos colocam a tenda nas costas do camelo e vão andando. Por experiência, essa gente sabe o caminho que vai dar direto nas correntes de água, o caminho que vai dar direto nas pastagens, não é assim? Eles não ficam vagando para lá e para cá. Eles sabem exatamente o caminho que eles devem percorrer para chegar às pastagens e às águas correntes, tão necessárias para eles e para os seus rebanhos. Então, caminhando em caravana, eles vão prosseguindo sempre na mesma direção. Mas pelo caminho, eles encontram gente que acha que tem água do outro lado também. Gente que supõe que tem pastagens lá do outro lado. E aí eles deixam o seu caminho e começam a andar para o outro lado, junto com essa gente. Eles sabiam que tinham que ir por ali, mas começaram a se desviar e andar junto com essa gente que perdeu o rumo. Porque pecador na Bíblia é quem perdeu o rumo, quem se afastou de Deus, quem saiu do caminho. E quando eles já estão andando com aquela gente que está perdida, eles se perdem também. Param e não tem como pedir informação no deserto. Não tem placa, não tem GPS, não tem bússola. Logo, eles estão acampados com essa gente. Portanto, a figura é essa. Feliz a pessoa que não vai atrás da caravana perdida, que sabe que o caminho é por aqui e segue reto por este caminho. Então, essa é a figura que passa através de todo o Salmo. O verso 2 começa com uma adversativa. Antes, porém, entretanto, todavia, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua instrução medita de dia e noite. A palavra prazer é deleite,
é sentir-se abençoado, sentir-se feliz com a leitura da palavra de Deus. Agora pense no seguinte: você cuida de um rebanho e seu veículo é um camelo, sua casa é uma tenda. Você não carrega biblioteca, não carrega livros, nem tablet, nem celular, tá bom? É por isso que outro salmista diz: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outro detalhe importante é que a palavra lei, que aparece em todo o livro dos Salmos, aqui no verso 2, significa instrução em primeiro lugar. Significa o processo de educação. Não é a lei de Deus no sentido de ordenança que a gente tem que cumprir. Não. A palavra lei aqui no Salmo significa a instrução de Deus, a direção de Deus. E quem dá a direção no caminho certo? Quem nos direciona, quem nos instrui no caminho certo é Deus. Por isso você não vai atrás de caravana perdida, não vai atrás de pessoas sem rumo, não vai atrás de pessoas que se perderam de Deus. Na sua instrução, medita de dia e de noite. Como se faz essa meditação de dia e de noite? Bom, de dia tudo bem, você está acordado, pode meditar. Mas a noite também é propícia para a meditação. Imagina você dentro de uma tenda feita de couro de animal. Quando Deus diz a Abraão para sair da sua tenda e contar as estrelas do céu, é o mesmo contexto de meditar à noite. É como dizer, medita na criação de Deus. O Salmo 19, por exemplo, não diz isso? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Dá para meditar à noite. Lembre-se de que a gente está andando pelo deserto, procurando pastagens. Os nossos camelos comem de dia e mastigam de noite. Eles ficam mastigando a noite inteira. Vai para o estômago e volta para a boca e mastiga de novo. Ruminar, mastigar e remastigar. Praticar, sentir o sabor da palavra de Deus. Sentir o prazer de fazer isso. Então não é ficar lendo a Bíblia, mas praticando a Bíblia. Logo a seguir vem a comparação, vem uma metáfora no versículo 3. Ele é como uma árvore plantada junto à água corrente, que no devido tempo dá o seu fruto. Sua folhagem nunca murcha. Ao que você compararia hoje a pessoa que anda no caminho do Senhor? É uma figura, uma metáfora. Para quem está atrás de pastagens e de águas correntes, uma árvore plantada junto a um rio é uma árvore frondosa, frutífera, verdejante. Então, ao que você compararia essa pessoa nos dias de hoje? A Bíblia chama você para fazer uma comparação, para estabelecer uma metáfora. Por outro lado, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Interessante notar que a palavra vento é a mesma palavra para espírito na Bíblia, e especialmente no Antigo Testamento. E tanto espírito como vento têm sim uma direção. O vento tem um caminho. A gente não sabe, não conhece. Apesar de que o Novo Testamento diz que o vento sopra onde quer para falar do Espírito, o vento tem um caminho a percorrer. Então, o ímpio é como a palha que esse vento, que deveria carregar, indicar o caminho para seguir adiante e mostrar a direção, acaba por espalhar a palha. Porque a folha seca, que já se desprendeu da árvore, já não tem mais raízes, já não tem mais como frutificar ou viver. Aí se diz a consequência disso. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Isto é, eles não estão na nossa caravana ou na caravana dos justos. Eles se perderam. A gente não sabe, mas se perder no deserto é perder a própria vida. E a congregação aqui não é a congregação no sentido de igreja, mas é o acampamento dos beduínos, é a reunião daqueles que vão pelo mesmo caminho. E finalmente o verso 6 fecha o salmo falando do caminho. 2 vezes aparece a palavra caminho. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu vou retraduzir para você esta última parte assim. Mas o caminho do ímpio o leva à perdição, porque ele está perdido mesmo. Ele não vai encontrar o rumo. Pois bem, o Senhor conhece o caminho do justo. O que é conhecer? Mais uma vez a nossa língua atrapalha. Conhecer na nossa língua é ter conhecimento, não é isso? É saber de alguma coisa.
Mas não é isso que o texto diz. A palavra conhecer expressa uma relação de intimidade e companhia. Isso significa que Deus está em uma relação de intimidade e companhia com o justo, com o seu povo. Essa mesma palavra aparece em Gênesis 4 para falar que Adão conheceu a Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho. Aí se fala de conhecer na intimidade. É esse o sentido da palavra. Conhecer de intimidade, fazer companhia, criar laços. Aqui no Salmo 1, Deus caminha junto com o seu povo. Ele está ligado, associado, mantém intimidade com o justo, cria laços com o justo. Veja que isso é tão concreto que lá no deserto, durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. É Êxodo 13, 21. Seja em que direção for, essa é a presença de Deus. Deus está conhecendo o seu povo, está andando com ele, está intimamente acompanhando o seu povo. E o caminho que aparece aqui e em Provérbios e Eclesiastes é o caminho reto. Não é um caminho com desvios. A própria palavra no texto mostra um caminho reto. Pecado é errar o alvo, é errar o caminho. Bom, você já ouviu falar disso. O alvo é a direção. Não é apenas uma flecha que se atira, mas uma direção. Você está no trilho certo. Portanto, a palavra caminho é um modo de vida, é uma maneira de se viver. Não é um caminho a ser percorrido de forma relapsa, de qualquer jeito. Há uma maneira de se fazer esse caminho. E essa maneira é com a companhia de Deus. E finalmente, como nós retraduzimos a última parte do verso, mas o caminho, o modo de vida do ímpio leva ao desvio, à perdição, para longe de Deus, isso significa estar longe de Deus, não andar nos caminhos do Senhor. Assim, este salmo é um resumo, um programa para se ler o livro dos Salmos todo. Sempre quando você estiver lendo os Salmos, lembre-se do Salmo 1, porque ele é um programa, ele é a direção para a leitura de todo o saltério, é a porta de entrada. É por aqui que a gente tem que ir. É a maneira posta no próprio livro dos Salmos para que a gente trilhe este caminho reto. Portanto, o caminho da leitura da palavra de Deus. E deve servir, obviamente, para toda a palavra de Deus, para toda a Escritura. Mas como a gente está falando dos Salmos, então vamos nos restringir apenas a este livro, ao livro dos Salmos, tá bem? Era isso. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Obrigado por assistir.